Quem deu a igreja para Jesus foi o próprio Pai. Ele deu a igreja, a noiva, ele presenteou seu filho com uma noiva, que é o corpo e que completa a obra que Deus tem para a humanidade. Mas quando, onde e como nasceu a igreja? A igreja, ela nasce nos céus. E isso nós podemos ver em Efésios, capítulo de número 1, uma fala muito importante que define o caráter da igreja e de onde ela veio. Capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A igreja, ela nasce no céu, ela é uma ideia, um presente de Deus para Jesus Cristo. E segundo o apóstolo Paulo, a igreja é um mistério que ficou oculto. Até mesmo os profetas não sabiam do que era a igreja. Nem o diabo sabia sobre a igreja. Ele não tinha noção do que era a igreja, os profetas muito menos, e os discípulos também não sabiam absolutamente nada a respeito da igreja. A igreja, ela nasceu do céu, mas ela vai ter um nascimento terreno aqui na terra. O próprio Senhor Jesus disse assim, edificarei a minha igreja. Edificar é verbo futuro. Está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Acredito que seja esse versículo, se não estou enganado. Então, quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, é um verbo futuro, porque a igreja não existia. Nem Pedro sabia, nem Tomé, nem Judas, nem João, nenhum desses homens tinham noção do que era a igreja. A ideia deles era que o Messias viria para derrotar Roma, e ao derrotar Roma, ele mesmo se tornaria um imperador, um rei, e governaria Israel. Ninguém esperava algo diferente. E Satanás nem imaginava. Tem uma passagem em 1 Coríntios ou 2 Coríntios que diz que se os homens soubessem que Jesus iria fazer, eles não teriam matado Cristo. E é desta forma que eu entendo igreja. A igreja, ela nasceu no coração de Deus, ela nasceu aqui na terra, no dia de Pentecoste, ela é batizada com quase 3.000 pessoas, ali nasceu a igreja. E por que a igreja não poderia ter nascido antes? Porque Jesus não tinha morrido. Não faz nenhum sentido uma igreja surgir sem que houvesse uma morte e uma ressurreição. Se não há ressurreição, a nossa fé é em vão, diz a palavra. Então, Cristo teria que morrer por nós, ressuscitar, se tornar um vencedor,
o cabeça, para que a igreja pudesse nascer. E assim nasce a igreja e ela está crescendo. Quando a última pessoa converter aqui na terra e que formar o corpo de Cristo, ou a noiva, ela se formar, então o Senhor Jesus ele volta para buscar a sua igreja. Mas a igreja, ela era um mistério, segundo Paulo. Paulo fala que ela era um mistério. E se é um mistério, não tem como você descobrir, a não ser que a pessoa ela aceite o Senhor Jesus. Então Paulo vai falar desse mistério, e esse mistério no capítulo 3 de Efésios, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então a igreja, ela era um mistério. Paulo é que vai ter o entendimento sobre tudo isso. Olha o versículo 5 do capítulo 3 de Efésios, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então esse mistério foi desvendado. Hoje é a igreja. O que me chama a atenção é que a igreja ela só vai surgir em Atos 2, com a reunião dos povos que em Gênesis 11 foram confundidas as línguas e cada um foi para uma parte, construiu a sua nação, mas quando havia as festas em Jerusalém, os povos voltavam a se reunir num só lugar, mas cada um falando a sua própria língua. Por isso que a igreja ela começa não local em Jerusalém, mas ela começa em todas as nações. Ou nós esqueçamos do caso do eunuco de Candaça, que Filipe ensinou para ele sobre Isaías, ele foi batizado e ele voltou para a sua nação e nos conta que ele evangelizou toda a Etiópia. Então a igreja ela nasceu para os povos, não é para Israel. Foi para uma multidão. O Israel, para poder ser salvo, o israelita, o judeu, como qualquer pessoa, tem que aceitar a Cristo e se tornar igreja. Por isso que a igreja ela nasceu em Atos 2, aonde houve muitas línguas interpretadas, ou seja, as pessoas das suas próprias nacionalidades, das suas nações que estavam ali na festa. Era Páscoa, né? Então eles participavam da Páscoa e depois do Pentecoste. Pentecoste são 50 dias depois. Por isso que aconteceu a evangelização em massa, quase 3.000 se converteram e aquelas pessoas de diversas línguas converteram. Só você conferir lá. Então a igreja ela surge forte. Mas eu achei algo interessante que eu quero compartilhar com vocês. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. João 19, versículo 25. Diz assim, João 19, versículo 25. Eu anotei aqui e vou ler para vocês aqui, ó. João 19, versículo 25. Diz assim, ó. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Marta, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe
e que o discípulo a quem ela amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo o recebeu em sua casa. Cristo estava para morrer e ele precisava definir essas questões. Já há um tempo atrás, quando apareceu lá a mãe de Jesus e os seus irmãos, os filhos de Maria, e alguém disse assim: olha, sua mãe e seus irmãos estão esperando aí. Ele disse assim, apontando para os discípulos: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a minha palavra. Ele já estava desligando da sua mãe terrena. Ela certamente receberá o seu galardão. E que galardão por ter cuidado, tanto que ela é chamada de bem-aventurada. Não é à toa, ela merece. Ela é uma mulher que precisou do seu próprio filho para ser salva. E é interessante que Jesus estava se desligando do planeta Terra. Porque quando ele ressuscitasse, ele não teria absolutamente nada a ver com o judaísmo, ele não teria nada a ver com nenhuma religião, ele já ressuscitaria para ser Senhor, se assentar à destra de Deus e ser o Senhor, o futuro noivo da igreja que já estava em formação e que Deus estava reservando. E aqui ele está se desligando do mundo, quebrando o cordão umbilical. É impressionante, porque isso nos chama a atenção. E eu quero ler com você capítulo 20, versículo 11. Capítulo 20, versículo 11, também fala de Maria Madalena, que ela, depois da ressurreição, no versículo 17, pode ler o 11, 12, 13, mas se você quiser acelerar, você chega no 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena tem uma missão. E a missão é ir agora aos seus irmãos. Veja bem, antes da morte, ele diz para João ficar com aquela mulher, e aquela mulher ficar com aquele homem. Desligou, ele retira. Mas aqui, Jesus manda uma mensagem, e a mensagem é para os seus irmãos. Ele vai dizer assim, vai para os meus irmãos e diz que eu subo para o meu Pai. Aí Maria Madalena foi e anunciou, pregou, levou essa mensagem da ressurreição. Quero ver com vocês também Lucas 22, 11, que é interessante também, Lucas 22, 11. Lucas 22, 11 diz assim, deixa eu me encontrar. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31 diz assim, E disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus disse assim, Pedro, quando você converter, porque agora, antes da morte de Jesus, nenhum dos discípulos era convertido, não. Eles eram seguidores de Cristo, mas convertido não. E outra, não havia igreja. Não havia igreja. A igreja era um mistério, ela vai ser revelada depois da morte de Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse para Pedro,
quando você converter. E quando foi que Pedro converteu? Pedro converteu após a morte de Cristo e ressurreição. Tem impacto maior? Ele até chegou a afastar-se por um tempo, Jesus foi atrás dele, ele estava pescando. Então a igreja era um mistério, a qual acabou sendo revelado. Esse mistério acabou, a igreja somos nós. E por isso que Jesus disse para Pedro, quando ele converter, ele cuidaria dos seus irmãos.